Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje temos um convidado internacional. Ele é argentino, também tem cidadania espanhola e morou por algum tempo aqui no Brasil, onde desenvolveu muitas atividades. Ele morou em São Paulo, no estado de Goiás e ainda também no estado de Santa Catarina. Vamos começar hoje com o mestre internacional Leandro Perdomo. Ele vai falar um pouquinho sobre o legado poker, ele vai falar também um pouquinho sobre o momento que vive a Argentina e a pandemia. E também tivemos uma conversa bem bacana sobre futebol. Ele aceitou o desafio de, ao invés de montar o tabuleiro, montar a melhor seleção argentina segundo a sua visão. E ainda no quadro Topzera, ele fez uma lista no mínimo diferente. Será que tem polêmica no ar? Vamos ver. Lembrando que, além de acompanhar essa entrevista em nosso canal no YouTube, você também pode ouvir esse nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast de Xadrez Piraí. E aí galera, Xadrez Piraí, sejam muito bem-vindos a mais um Charcast, o podcast Xadrez Piraí. E hoje temos a honra e a alegria de termos aqui com a gente para bater um papo e ter uma conversa legal o mestre internacional Leandro Perdomo. Muito obrigado pela presença, Leandro, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de participar aqui do teu canal e ser entrevistado. Legal. Então, Leandro, como é de praxe, a gente quer saber um pouco mais sobre o convidado e tal. Então, como que foi a sua infância aí na Argentina? Como que você teve os primeiros contatos com o xadrez? Conta um pouquinho como que foi isso aí pra gente. Quando era criança, aqui pertinho da casa dos meus pais, onde estou agora, em Buenos Aires, tem um clube de xadrez que chama-se Jaque Mate. Seria checkmate em português. E aqui pertinho, são umas 3 quadras. E aí eu já tinha visto que outras crianças frequentavam e jogavam xadrez naquele clube. E aí eu pedi para meus pais me levarem, fiquei interessado para aprender a jogar. Na minha família já tinha alguns enxadristas, assim, pessoas que costumavam jogar xadrez, mas ninguém praticava, ninguém jogava seriamente. Aí eu comecei a frequentar aquele clube, rapidamente fiz amizade com outras crianças, gostei muito do ambiente, enfim, fui me animando para jogar. Posteriormente comecei a participar de torneios escolares e jogo até hoje em dia. É sempre uma alegria participar de qualquer tipo de campeonato. Mas aí você foi incentivado pela família? Você eu acho que eu quero isso para mim, eu vou começar a frequentar ali meio por conta. E você lembra aí o nome dos primeiros professores ou treinadores que você teve nessa época? Sim, minha família sempre me apoiou em tudo. O que eu gostasse de praticar, minha família ia sempre me ajudar de alguma forma. E foi assim com o xadrez. Meu primeiro professor foi Jorge Ávalo, que infelizmente faleceu alguns anos atrás. Era um jogador do clube. Na época, o clube tinha uma escolinha de xadrez, dividida por faixa etária, por nível. E aí eu fui progredindo. Depois tive aulas com o mestre FIDE Daniel Robledo, depois com o mestre internacional Claudio Minzer, e posteriormente com o grande mestre Alfredo Giacho. No clube, a escolinha de xadrez era dividida dessa forma, eram aulas em grupo. Lembro que era toda quarta-feira e eu era criança, ficava ansioso para que chegasse a quarta-feira para treinar no clube. E na sexta-feira sempre era realizado um torneio Blitz. Inclusive, até os dias atuais é assim. Bom, agora não, por causa que o clube está fechado devido à pandemia, mas é uma atividade tradicional, é a rotina do clube.
E eu sempre ficava ansioso para que chegasse a quarta-feira para treinar, aprender mais um pouquinho nessas aulas em grupo de 1 hora. E na sexta-feira adorava jogar o torneio de Blitz. Era algo que realmente me divertia, ainda mais sendo criança, de vez em quando conseguia ganhar de algum adulto forte e ficava o final de semana inteiro feliz com essas possíveis conquistas. E aí depois que você aprendeu e tal, já num primeiro momento você gostou da modalidade? Como que foi? E a partir do momento desse aprendizado, como que foi o teu aprimoramento? Como que você foi melhorando e tal, até chegar às suas primeiras conquistas aí? Realmente gostei logo em seguida. O xadrez foi algo que acabei me apaixonando imediatamente, logo nas primeiras aulas, e eu fui progredindo justamente por causa dessas aulas em grupo que tinha no clube. Eram realmente muito boas, apesar de ser somente 1 hora por semana. Eu me lembro que era muito produtivo, os professores extremamente didáticos. Era realmente algo que eu sentia que conseguia progredir rapidamente e colocar em prática nos torneios escolares e, posteriormente, em competições mais importantes. Entendi. E aí, depois dessa longa caminhada e tal, mas até você chegar ao título DMI, ele veio com a conquista de um torneio sub-20, né, em 2005, foi isso? E para chegar agora a GM, falta o quê aí? Olha, falta melhorar bastante. Não é muito fácil, né? É uma caminhada difícil, né? Sim, realmente nada é fácil nessa vida, ainda mais no xadrez, que sempre os adversários estão atrapalhando nossos planos. Ah, sem dúvida. Na verdade, no teu caso, eu acredito que sejam os adversários mesmo, né? Porque você chegou a um título importante aí. No meu caso, eu mesmo atrapalho, né? Meu jogo. Então, é diferente. Mas assim. Isso aí também acontece, viu? Também acontece comigo. Muitas vezes acabamos nós mesmos nos atrapalhando e percebemos que, na realidade, a verdadeira competição é contra nós mesmos. Tentarmos melhorar, conseguir progredir, jogar melhor. Mas, realmente, você comentando isso, eu tenho que coincidir plenamente. Porque, o maior adversário que a gente enfrenta somos nós mesmos, né? Porque a gente quer melhorar. Eu, apesar de eu não ser um jogador forte, nunca fui. Tive uns momentos ali de brilhantismo ali na década de 90 e tal, mas eu nunca tive a intenção de ser um jogador forte, titulado e tal, até porque eu comecei a jogar muito tarde, né? Assim, em se falando para chegar num nível muito alto de xadrez, comecei a jogar com 17 anos de idade, né? Então, e aí eu já comecei a trabalhar logo em seguida, então ficou um pouco complicado. Com que idade que você começou a jogar mesmo? Com 8 anos. É uma idade muito boa, né? Aí tem um tempo de aprendizado legal e tal. E aí, sim. Porque eu não sei como é na Argentina, mas aqui no Brasil a gente tem você já deve ter percebido isso, mas aí você tem um período, né, do aprendizado, aprimoramento e participação dos eventos, e aí, sei lá, acho que com seus 15, 16 anos você vai ter que decidir, né, se você quer o quê? Se você vai querer trabalhar, fazer faculdade, ou consegue agregar tudo, né, em ser um jogador profissional de xadrez e tal, briga ali por um título de mestre nacional, um candidato a mestre, um mestre filho e tal, até chegar nesse ponto. Na Argentina é mais ou menos assim, ou aí... Até porque na Argentina acho que tem mais jogadores titulados que no Brasil, né? E por que você acha que acontece isso aí na Argentina, com todo respeito, lógico, sendo um país menor, território, mas ele tem mais jogadores titulados? Por que você acha que tem essa diferenciação aí? Olha, é um assunto bem interessante. Inclusive, várias vezes pensei a respeito disso, conversando com outros enxadristas aqui na Argentina ou aí no Brasil, onde morei muitos anos. Claro, realmente a Argentina é um país bem menor,
Aqui ainda não chegamos nos 50 milhões de habitantes e o Brasil já passou de 200 milhões. Então, o Brasil tem aí mais de 4 vezes mais habitantes, salvo engano. Mas o que acontece? Eu acredito que durante algum tempo o xadrez aqui na Argentina foi muito valorizado, especialmente aqui em Buenos Aires, a capital do país. Aqui temos, até os dias atuais, 3 clubes de xadrez muito reconhecidos. Por exemplo, o Clube Argentino, onde foi realizado o Campeonato Mundial entre o Alekhine e o Capablanca em 1927. Então, um clube muito antigo, com uma longa tradição. Sempre são realizados torneios importantes. Tem um outro clube também muito importante, que chama-se Torre Branca. E o clube que eu comecei a jogar, como eu falei agora há pouco, aqui pertinho, é o clube Jaque Mate, que também é um clube muito antigo, foi fundado em 1927. Então, na década de 20, 30, 40, eu diria até a década de 70, o xadrez na Argentina realmente era muito valorizado. Existiam vários torneios, clubes de xadrez por todo o país. Geralmente, os jogadores estrangeiros que eram fortes eram estimulados a morar, a radicar-se aqui na Argentina. Aconteceu isso, por exemplo, com Naisdorf, que era um dos melhores jogadores do mundo e acabou se tornando argentino, acabou morando aqui. Assim como outros grandes jogadores, grandes mestres do passado. Claro, isso também era possível por causa que, na época, a Argentina vivia um auge muito importante. Era o país com maior renda per capita da América Latina. E aqui a cidade de Buenos Aires, especialmente, destacava-se ainda mais. Tinha realmente muito apoio nos diversos esportes, atividades culturais. Aí eu diria que a partir da década de 70 que a situação começou a piorar. O país foi piorando economicamente até os dias atuais, infelizmente. E, claro, isso acabou, obviamente, prejudicando muito os esportes, digamos assim, menos atraentes para a iniciativa privada, como é o caso do xadrez. Outros esportes, talvez, como futebol, basquete, não foram afetados pelo fato que são esportes que aparecem na mídia, na televisão e como normalmente conseguem algum tipo de patrocínio privado. Mas atividades como o xadrez foram nitidamente prejudicadas com o deterioro econômico do país e até os dias atuais eu percebo isso. Tipo, quando eu comecei a jogar xadrez, quando era criança, na década de 90, realmente havia mais incentivos, mais campeonatos, mais pessoas conseguiam participar de campeonatos, pagar inscrição, passagem, e a situação foi, digamos assim, que piorando um pouco. Agora vamos ver o que acontece quando passar este período tão difícil para o mundo, né, provocado pela pandemia. Quem sabe a Argentina consegue aí melhorar um pouco, recuperar um pouco a parte econômica, que acaba realmente influindo bastante no xadrez. Eu acredito que o nosso esporte, infelizmente, depende muito da economia de uma cidade, de um país, depende muito do poder público. Ainda não é algo atrativo para a iniciativa privada. Acredito que esse é o grande problema que o nosso esporte sofre, mas quem sabe em pouco tempo isso começa a melhorar. Acredito que a pandemia provocou que o xadrez seja ainda mais visível nas redes sociais, na internet. Tivemos aí o Gambito da Rainha, que também deu uma boa visibilidade para nosso esporte. Então, torcer para que nosso esporte seja ainda mais valorizado. E a Argentina tem uma tradição em organizar mundiais, né? O Mundial de 2005 também, né? Quando o Topalov ganhou, também foi na Argentina.
A Exatamente. Anya Taylor-Joy também, ela tem origem argentina, né? A atriz do Gambito da Rainha, né? É verdade, sim, eu ouvi falar a mesma coisa. Eu não sabia disso e quando assisti o seriado eu tinha visto na internet que ele era argentino. Não, legal, legal. Aí você veio para o Brasil em 2008. Quando você veio para o Brasil, qual que eram os teus objetivos para cá? Você veio para estudar, trabalhar também como técnico xadrez ou um xadrista profissional? Quando você veio para o Brasil, qual que era a tua ideia? E como você teve como foi teu impacto, assim, digamos assim, eu cheguei no Brasil, o que você achou num primeiro momento aqui do Brasil? Então, antes de morar no Brasil, eu já tinha ido várias vezes. A primeira vez que eu fui no Brasil foi no ano 2000, que foi para jogar um Pan-Americano de categoria na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E nos anos seguintes, fui várias vezes ao Brasil, sempre gostei. E aí, quando decidi mudar para o Brasil, especificamente São Paulo, na realidade foram um conjunto de fatores que provocaram isso. Eu percebia que o xadrez estava vivendo um momento muito melhor no Brasil que aqui na Argentina. A situação econômica também eu percebia que era melhor no Brasil e surgiram algumas oportunidades em São Paulo. Por exemplo, consegui bolsa de estudo para a Universidade Paulista para ser jogador de xadrez dessa universidade. E, enfim, teve várias pessoas que realmente me ajudaram muito na época. Posso citar, por exemplo, o árbitro internacional Estevão Tavares Neto, que na época era justamente o diretor da Universidade Paulista. Aí eu costumava participar dos Jogos Abertos de São Paulo, então tinha uma equipe que também me ajudava. Na época eu jogava por Sorocaba, um município que fica a uns 100 quilômetros de São Paulo capital, e também tem uma tradição xadrística muito importante, um clube de xadrez muito bom. E, enfim, aí as coisas foram se encaixando também. Aí eu mudando para São Paulo, tinha uma grande amiga que a gente namorava, então isso também acabou facilitando as coisas. Ou seja, eu estava mudando para um lugar onde tinha pessoas de confiança, tinha várias amizades. Então, na época eu pensei, é uma oportunidade. Eu era muito jovem e sempre gostei muito de viajar, até os dias atuais. Eu nunca desisto de uma viagem. Acredito que conhecer lugares novos é algo incrível, é uma das melhores experiências da vida, na minha opinião. Então, era uma oportunidade de morar no exterior, conhecer melhor outro lugar. E apesar de todos os seus problemas, sempre gostei de São Paulo, a vida cultural. Era algo interessante, em alguns aspectos é parecido com Buenos Aires. Então, achei que era uma variante interessante, falando de uma forma enxadrística. Sim, bacana. E aqui você acabou se envolvendo muito com xadrez, né? Eu tava lendo que você foi um dos responsáveis, um dos fundadores do clube de xadrez de Goiânia, ou Goiás, né, se eu não me engano. E esse clube continua atuando, ele está bem atuante ainda? Como é que é? Você tem contato com eles lá ainda? Sim, exatamente. Aí eu fiquei 4 anos em São Paulo, consegui me formar na universidade, me formei em marketing, mas nunca trabalhei com isso. E aí, na época, eu pretendia voltar para Buenos Aires, mas surgiu uma oportunidade de emprego em Itaberaí, uma cidade do interior de Goiás, pertinho de Goiânia. E também eu tinha algumas amizades naquele estado, eu já tinha disputado os Jogos Abertos de Goiás, que infelizmente depois não foram mais realizados. E aí eu aproveitei essa oportunidade de emprego, mas durou muito pouco, porque infelizmente o prefeito da cidade de Itaberaí, que era enxadrista, o doutor Benedito Caetano Araújo, ele era médico, né, mas apaixonado pelo xadrez, participava de torneios.
Infelizmente, quando acabou o mandato dele, o prefeito seguinte, a administração em que entrou depois, não deu o mesmo incentivo ao esporte, muito menos ao xadrez, que era ligado ao prefeito anterior, digamos assim. E, enfim, aí eu não sabia muito bem o que fazer, mas era bastante comum no xadrez de Goiás os enxadristas comentarem que faltava um clube de xadrez, pois no estado inteiro, em todo o estado de Goiás, um estado maior que muitos países, um estado aí com 7, 8 milhões de habitantes, salvo engano, que não tivesse um único clube de xadrez em atividade. Todos os clubes de xadrez que existiam na época estavam fechados por algum motivo. Então, na época, conversei com outros enxadristas de Goiânia e pensamos, vamos tentar. Na pior das possibilidades, o pior que pode acontecer é acabar fechando, mas a gente tenta algo pelo xadrez, tenta algo pelo nosso esporte, porque, como falamos anteriormente, infelizmente, o xadrez precisa disso, precisa que os enxadristas sejamos unidos, que afinal de contas estamos todos no mesmo navio, digamos, né? E aí decidimos fundar o Clube de Xadrez de Goiás. Isso aconteceu em 2013 e, felizmente, o clube existe até os dias atuais. Embora minha participação tenha sido nos primeiros 4 anos, de 2013 a 2017, pois em 2017 eu recebi uma proposta do pessoal de Concórdia e em Santa Catarina, e acabei me mudando para Santa Catarina. Depois acabei me arrependendo, as coisas não deram tão certo quanto eu esperava naquela cidade, e percebi que eu me sentia muito mais satisfeito no Clube de Xadrez de Goiás, um clube que eu fundei com pessoas amigas, com pessoas realmente abnegadas, realmente preocupadas com o desenvolvimento do xadrez. Tanto que, na época, no início, tivemos que colocar dinheiro do próprio bolso, mas as coisas foram dando certo, foram surgindo associados, inclusive de outras cidades do estado de Goiás, até mesmo de Brasília. Conseguimos realizar torneios muito importantes, como o Campeonato Brasileiro Sub-20, como a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto. Fizemos vários abertos do Brasil. E em 2017, pouco antes de ir embora de Goiás, tivemos a oportunidade de organizar um aberto, um torneio realmente muito bom, em Caldas Novas, em um hotel 5 estrelas. Realmente foi um torneio espetacular. Infelizmente, o pessoal não conseguiu dar sequência a esse campeonato, a esse aberto de Caldas Novas, mas eu sempre mantenho contato aí com os amigos de Goiás, realmente se tornaram uma família para mim, e eu espero que no futuro eles consigam recuperar esses torneios que eram realizados antigamente, especialmente antes da pandemia, e poder, claro, em algum momento visitar o clube novamente, participar dos campeonatos, e até mesmo, quem sabe, a gente se encontra também, Maurides, você ir jogar em Goiás e levar teus alunos aí de Piraí. Quem sabe um dia a gente volte aí a participar dos eventos presenciais, né? Espero que não demore. Você sabe que hoje a Federação Goiana de Xadrez, um dos diretores da Federação Goiana é aqui da cidade vizinha, Castro. Ele era sargento aqui do Exército, e aí foi transferido para Goiânia, e aí eles assumiram a Federação Goiana de Xadrez. Um abraço aí para o Claudio Honor Carneiro, ele é aqui da cidade vizinha de Castro. Mas eu estava lendo também que você gosta muito de partidas simultâneas, né? Inclusive você tem um recorde interessante aí, que você enfrentou 312 crianças, aí, um recorde interessante. Sabe se esse recorde perdura até hoje? E você lembra como que foi os resultados aí dessa simultânea gigantesca? Então, eu acredito que ainda é um recorde. Eu não fiquei sabendo que tenha sido superado no Brasil.
Bom, e esse recorde foi justamente em Goiânia. Na época, o xadrez vivia em um grande desenvolvimento, pois, historicamente, o xadrez em Goiás era pouco desenvolvido, dificilmente ocorriam torneios importantes, até mesmo o torneio valendo FIDE era raro. Mas o xadrez escolar, aí em 2011, 2012, realmente estava, digamos assim, em um momento muito bom, e foi organizada essas simultâneas de xadrez no Sesc Cidadania, em Goiânia. E aí, graças à participação de vários professores de xadrez das escolas públicas e privadas do município, conseguimos mais de 300 crianças participando. Assim, eu sou sincero, mais ou menos a metade das crianças era bem iniciante, estavam aprendendo a mexer as peças. Então, apesar de que eram muitas crianças, eu consegui ganhar muitas partidas logo nos primeiros lances, dando mate pastor, ou enfim, ganhando em poucos movimentos. Mais ou menos a metade das partidas foi assim. Aí eu me lembro que tinha umas 20, 30 crianças que eram fortes, assim, considerando que eram crianças que eu já conhecia de campeonatos. Inclusive, algumas dessas crianças eram meus alunos. E aí já foi mais difícil, mas depois de umas 5, 6 horas de simultânea, dando volta na quadra, consegui vencer todas as partidas, mas lembro que quando eu cheguei em casa, não queria saber mais de xadrez. Eu acho que fiquei 1, 2 semanas que eu não podia olhar para o tabuleiro. Eu falei, não, vou descansar um pouquinho aqui, porque foi muita partida, tava com a cabeça pior que a Betty Harmon, que olha para o teto, né, para analisar as jogadas, né? Parecia que meu cérebro não parava, sabe? Era um monte de variante dando volta na cabeça. Tava ficando louco, viu? Imagino. E aí, como que... Aí, depois de tudo isso e tal, você continuou no Brasil por um tempo, mas aí, agora, como que surgiu o convite para você fazer parte da equipe aí da revista Xadrez Bem Brasileiro? Bom, fui convidado pelo pessoal da revista, especialmente o Douglas, um grande amigo, enxadrista paulista, que atualmente mora no interior de Santa Catarina. Aí encontramos algumas vezes em Chapecó, que foi a cidade onde eu morei o ano passado. Meu último ano no Brasil foi nessa maravilhosa cidade. E aí surgiu a ideia, ele me convidou para ser colunista, para falar um pouco sobre a história do xadrez, a vida dos maiores enxadristas da história. Eu sempre gostei muito de estudar a história do xadrez, acho realmente apaixonante. Então, para mim, escrever essas matérias, esses artigos, é realmente algo muito agradável, ainda mais considerando que, na minha opinião, o xadrez brasileiro precisava uma iniciativa dessas, precisava uma revista de xadrez no formato digital, acompanhando os tempos atuais. Realmente acredito que foi uma ideia brilhante do pessoal da revista, e estou muito agradecido aí que tenha me convidado, apesar de ser argentino e ser uma revista de xadrez brasileira. Inclusive, alguns enxadristas argentinos são assinantes da revista, e acredito que também é uma forma de criar vínculos, de criar laços de amizade, do pessoal daqui da Argentina conhecer melhor o xadrez brasileiro. Dessa forma, fica mais fácil o pessoal viajar para o Brasil para disputar competições. Eu acredito que isso é fundamental para desenvolvermos nosso esporte. Não, bacana, bacana. E me conta uma coisa, uma das coisas ali que, acho que foi a última que você escreveu sobre o legado Polgar, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, quem vai assistir a gente aqui no canal do YouTube, também nas plataformas de áudio, né? Pelo podcast e tal. Como que foi esse legado? Você acha que eu acho que ele sim, que provou, né? Mas você acha que o pai das meninas lá, o Laszlo, ele conseguiu provar realmente que um gênio pode ser criado? Ou essas meninas aí foi um ponto fora da curva? Eu acredito que a metodologia que o pai delas utilizava, inclusive
ele é um pedagogo muito reconhecido na Hungria até os dias atuais. Eu acredito que esse foi o grande diferencial. Eu não penso que as pessoas nascem com um talento predeterminado para a vida inteira. É claro que algumas atividades exigem uma aptidão física, por exemplo, basquete, mas mesmo assim é fundamental o treinamento, o estudo adequado. E acredito que esse foi o grande diferencial, esse foi realmente o movimento determinante para que as irmãs Polgar conseguissem se destacar no xadrez, assim como também aprender diversos idiomas, em que o pai delas comenta bastante na sua obra, que ele diz que a aprendizagem de idiomas desenvolve muitas habilidades que acabam sendo, inclusive, importantes para o desenvolvimento enxadrístico. Então, na minha opinião, eu coincido plenamente contigo, professor. Foi esse o grande diferencial que permitiu que tanto a Judite quanto a Susan e a Sofia conseguissem se destacar tão rapidamente no xadrez. Sendo crianças, já jogavam muito bem. Inclusive o pai dela incentivava muito elas a prática esportiva também, né? Além do xadrez, tênis de mesa. E eu gosto bastante de tênis de mesa, né? Acho que já faz uns 3 ou 4 anos que eu não jogo. A última partida, inclusive, foi contra o Álvaro Alves de Almeida, né? O Alvin Chess, do canal Alvin Chess. A gente estava tendo um torneio de equipe aqui, ele veio participar, ele ficou lá em casa, a gente jogou um pouquinho, mas foi a última vez que eu joguei. Mas, assim, é impressionante o quanto o número de enxadristas gostam de tênis de mesa também, né? E jogam bastante tênis de mesa. Eu gosto bastante, não sei se você joga também, ou brinca de tênis de mesa, pelo menos. Faz tempo, viu? Quando era criança eu brincava, mas tô precisando retornar. Uma coisa também que é surreal, né? Foi a ascensão da Judite Polgar, né? Porque ela, acho que em 1990, ela decidiu que não ia jogar mais torneios femininos, né? Só jogar torneios absoluto. Inclusive, ela foi campeã mundial, né? Sub-14, né? No absoluto. E ela bateu o recorde do Fischer, né? Sendo uma grande mestre aos 15 anos de idade, né? Fala um pouquinho dessa ascensão. E sabe, eu tenho um arrependimento muito grande, Leandro, de eu não ter ido para Caxias em 2012 conhecer a Judite Polgar, né? Eu tive em 2014 e conheci o Carlsen, tive em 2016, conheci o Topalov, e eu não sei por que cargas d'água eu não fui em 2012 para Caxias. Eu deveria ter ido, porque quem não é, né? Talvez a Polgar seja uma das únicas unanimidades no xadrez, talvez em vários esportes, né? Ela seja unânime, né? Como a maior enxadrista da história. Mas como que se deu essa ascensão? Então, por causa desse artigo para a revista, eu tive que estudar bastante, pesquisar muito aí sobre a vida dela. E também queria dizer que você não é o único arrependido, não, viu? Eu também estou arrependido de não ter participado daquele evento em Caxias do Sul. Inclusive, infelizmente, não consegui participar de nenhum desses eventos em Caxias do Sul. Espero que nos próximos anos retorne esse importante evento do xadrez brasileiro. Era o maior evento do país, né? Era o maior evento, né? E a gente ficava ansiosamente, a gente esperava ansiosamente a cada 2 anos. E eu lembro que quando eu consegui jogar com o Carlsen e o Topalov, cara, eu amanhecia na frente do computador para quando eles liberarem o boleto lá para você poder tentar, né, emitir o boleto e pagar a participação. Eu queria estar ali entre os primeiros. Quando eu recebi a notícia da confirmação que eu iria enfrentar o Carlsen, iria enfrentar o Topalov, nossa, foi uma alegria. Mas, assim, lógico, é uma alegria imensa, uma honra conhecer esses dois, enfrentá-los. Mas eu queria muito ter conhecido a Judite Polgar. Muito, muito, muito. Realmente uma grande oportunidade. Eu também perdi, viu? E pior ainda, eu perdi todas as edições do Caxias do Sul. Mas, enfim, tomara que esse torneio volte a ser organizado. Realmente uma verdadeira pena. É lamentável que infelizmente, esse torneio não exista mais.
era talvez, como você disse, o maior evento do Brasil e até mesmo daqui da América do Sul. Sim, era um evento gigantesco, e não só o evento em si, né? Mas eram seminários, palestras e tal. Era uma coisa muito bem organizada, muito divertida. E também espero que volte ansiosamente para poder participar. Mas agora, eu acredito que vai demorar um pouquinho, né? Até que a gente volta a ter uma vida mais ou menos normal, né, Leandro? Por essa questão de pandemia e tal. Mas assim, aí a Judith Polgar se aposentou em 2014, né? Mas ela continuou trabalhando com xadrez, inclusive escrevendo livros aí na área de educação e tal. Até tem um livro muito divertido dela aqui com a irmã dela, Sofia, que aliás as 3 irmãs se deram muito bem na modalidade, né? Sim, mas você acha que ela se aposentou precocemente? Você acha que ela tinha algo mais a oferecer, assim, nos tabuleiros? Eu, particularmente, acho que sim, mas é que quem melhor do que a própria pessoa para saber, né? Meu limite é aqui, acho que não dá mais, né? Mas eu acho que ela tinha muito a oferecer ainda. Sim, eu também acho, tanto que na história do xadrez tem vários jogadores que conseguiram resultados excelentes depois dos 40 anos, bom, inclusive teve até campeões mundiais, e enfim, eu acredito que sim, que aposentou precocemente. Bom, eu estava comentando que acredito que sim, que ela se aposentou precocemente, pois temos aí muitos exemplos de enxadristas que conseguiram resultados muito importantes depois dos 40 anos, e a Judith se aposentou antes dos 40. Então, infelizmente para o mundo do xadrez, para nós que somos apaixonados, ainda mais pelo estilo dessa grande jogadora, agressiva, enfim, aposentou realmente de forma precoce. Tomara que ela volte a jogar. Inclusive, eu gosto muito dos torneios em que ela está de comentarista, né? Porque são sempre muito precisos, precisas as colocações dela. E teve um torneio aí, acho que recentemente também, que ela comentou juntamente aí com o Kasparov, né? Então, para mim, aquilo foi foi épico, né? Você ter, para mim, na minha maneira de ver, os 2 maiores da história comentando, né? Mas você acha que as conquistas da Polgar vão ser superadas algum dia? Olha, eu acredito que sim. O xadrez feminino está se desenvolvendo rapidamente no mundo todo, então são cada vez mais as jogadoras de xadrez, e acredito que a tendência dessa qualidade é, obviamente, acabar dando uma qualidade cada vez melhor, e provavelmente, em alguns anos, acredito que alguns recordes da Judith devem ser superados. Quem sabe, em alguns anos, poderíamos ter uma jogadora alcançando o primeiro lugar do ranking mundial, ou até mesmo sendo campeão mundial. A Judith chegou a estar entre os 10 melhores enxadristas do mundo, então acredito que poderia surgir com certeza uma jogadora que superasse a Judith Polgar. Mudando um pouco de assunto, Leandro, mas hoje as redes sociais estão aí presentes, né? E você as usa da melhor maneira possível na divulgação dos trabalhos, eventos, organização de eventos online atualmente e tal. Mas como que é a tua relação com as redes sociais? Você gosta, você se envolve bastante, você é mais reservado? Como que é essa relação com as redes sociais aí? Então, realmente, assim, eu gosto das redes sociais, mas não sou tão fanático, sabe? Eu acredito que muitas vezes podemos usar as redes sociais muitas horas ao dia, e não sei se isso é tão eficiente assim para a vida. Eu gosto de fazer outras coisas, gosto de fazer caminhada, de encontrar com os amigos presencialmente. Infelizmente, agora na pandemia é muito difícil. Como eu disse antes, eu gosto muito de viajar, então eu prefiro estar realizando essas atividades. Gosto das redes sociais, mas ainda não sou tão fanático, tanto que muitos amigos me dizem, quando que você vai abrir uma conta no Instagram? E faz tempo que eu estou aguentando, né? A qualquer momento eu pretendo abrir, mas pretendo esperar mais um pouquinho para isso.
Inclusive, quando eu estava divulgando essa nossa entrevista, eu tentei marcar você e achei um Leandro Perdomo lá, mas eu achei muito diferente. Daí eu fui procurar. Não, não é. E aí eu não achei. Eu falei, nossa, será que ele não tem? E aí que eu resolvi fazer essa pergunta. E aí você também já emendou outra pergunta que eu faria, vou fazer, aliás, que é o seguinte: além do xadrez e dessas atividades sociais aí com os amigos e tal, quais as outras atividades que você faz aí? Você gosta de ler, assistir séries, cinema, enfim, conta um pouquinho pra gente aí. Sim, na realidade eu tenho que ler bastante por causa que eu tenho alguns trabalhos como tradutor também, tradutor português-espanhol. Então, por causa desse trabalho, eu tenho que estar lendo bastante, ler os livros, pesquisar. Enfim, aí no Brasil, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em tradução português-espanhol. Muita gente não acredita, né? Porque eu ainda falo muito mal português, mas enfim, eu sou tradutor e trabalho com isso também, além do xadrez. Ô, louco! Claro. Como que fala mal português? Fala super bem. Mas, nossa! Fala Olha, melhor eu agradeço. Fala muito bem, sim. Oh, muito obrigado. Mas eu confesso que ainda tem pessoas que quando eu falo assim algumas coisas, ainda ficam assim meio que assustadas, né? O que você disse mesmo? Mas acredito que o sotaque, algumas pessoas às vezes escutam um sotaque diferente e já fica meio perdidas, né? Não, pode ser. Mas o sotaque sempre vai permanecer, né? Da mesma forma, se eu vir a falar aí espanhol e tal, eu vou ter. Todo mundo vai saber que eu não sou um espanhol nativo, eu não falo espanhol de forma nativa, né? Porque o sotaque fica. Mas você fala muito bem nosso idioma, sim, com certeza. Então, muito obrigado. Perdão, vamos chegar aqui agora aos quadros fixos do nosso podcast. E o primeiro quadro que a gente tem aí é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. Nesse Momento Kasparov, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente, falasse um pouco sobre qual foi a tua melhor partida até então, né? Se já aconteceu, ou a imortal do Perdomo ainda está por vir e tal, ou qual foi o seu melhor torneio, assim, que você, puxa, joguei demais, aqui foi um torneio realmente excelente. Bom, o jogador mais forte que eu consegui vencer é o Júlio Granda, o grande mestre peruano. E não é que ele é um grande mestre, ele é um gigante mestre, né? Porque o Granda tem partidas magistrais, né? Ele contribuiu demais aqui pro xadrez sul-americano, né? Ele é gigante, ele é um titã do xadrez sul-americano, né? Realmente um dos jogadores que eu sempre admirei e enfim, conseguir ganhar desse grande jogador foi realmente algo maravilhoso, inacreditável. Realmente foi um sonho conseguir vencer desse jogador. É claro que posteriormente, alguns meses depois, acabamos nos enfrentando novamente ao torneio de Caiobá e aí deu o resultado mais coerente. Ele me venceu, mas pelo menos ter vencido uma partida dele já me deixa muito feliz. Foi no Floripa Open de 2018, foi um torneio que eu fui muito bem, inclusive cheguei a liderar o torneio com outros jogadores, tive um resultado muito bom para meu nível, tanto que se eu vencesse a última partida conseguiria uma norma de grande mestre, mas infelizmente acabei empatando contra o Everaldo Matsura nessa última partida. E aí, no decorrer do torneio, enfrentei o Júlio Granda e em um momento estava pensando um movimento dama 7 que envolvia uma sequência onde parecia que o Granda teria um tático, mas na realidade era furado, porque eu teria um lance intermediário que refutava essa tentativa tática e eu acabaria com superioridade material, para ser mais preciso, com um cavalo a mais. E aí eu pensei nesse lance, e falei, eu vou tentar, é a chance. A posição estava mais ou menos equilibrada, e aí eu joguei aquele dama 7, aquele movimento, e
E fiquei realmente muito feliz, porque não foi somente vencer a partida, percebi que consegui, pelo menos naquela sequência, superar um adversário muito mais forte com uma sequência tática, que é algo bastante raro quando enfrentamos um adversário muito mais forte, porque a realidade é essa, o Julio Granda é um jogador muito melhor do que eu, na época ele tinha mais de 200 pontos rating feed, na época eu acredito que tinha uns 2.450 e 60, ele tinha mais de 200 pontos, e enfim, deu certo, consegui dar esse tático, não acreditei que deu certo, assim, quando ele cometeu o erro que perde a partida, eu fiquei pensando, bom, talvez tenha alguma coisa que eu não consegui prever, que eu não consegui antecipar, mas eu pensei mais um pouquinho e falei, não, isso aqui dá certo, e foi uma alegria imensa, realmente, ter ganho de um jogador tão forte, que como eu disse antes, sempre gostei muito das partidas dele, um dos melhores jogadores da história aqui do nosso continente, da América do Sul. Então, realmente foi uma grande alegria. Infelizmente, poucos meses depois, ele me venceu em Caiobá, mas, como eu disse antes, pelo menos vencer uma partida desse grande jogador é uma lembrança realmente que me traz uma grande alegria, uma das partidas que eu me lembro com bastante felicidade. Em Caiobá eu conheci o Granda, e aí eu já tinha comprado um livro dele e tal, e acho que na época ele tinha ganhado o Campeonato Mundial Sênior, né? Sim. E aí fui pedir autógrafo, tirar uma foto com ele me recebeu muito bem, uma pessoa extremamente simples, né? Uma pessoa muito humilde, e apesar do tamanho dele, né? Que é um gigante do xadrez, né? E me arrisco até a dizer mundial, porque o cara que alcança a laurea aí de ser campeão mundial, mesmo sênior, não é para qualquer um, né? Perdão, é um gigante, né? E ele foi muito simpático ali, a gente conversou, ele conversou com nossos alunos ali, os atletas que a gente levou para participar, então foi muito bacana. Mas com certeza é uma marca indelével aí na tua trajetória, ganhar um nome desse realmente é marcante. Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez ganhar dele já é uma grande alegria. Sim, o Granda gigante. Bom, então a gente pode ir para o próximo quadro, que é o Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. E esse Momento Pastorzinho é justamente o oposto desse Momento Kasparov. Aliás, uma curiosidade. Na Argentina, esse mate também se chama Pastorzinho, ou perdão? Mate Pastor. Mate Pastor. Sim. Entendi. Então, aí, compartilha com a gente aí um momento pastorzinho da carreira aí do Leandro Perdomo. Se é que ele existiu, às vezes não existiu. Sim. Infelizmente, existiram muitos momentos pastorzinhos na minha vida enxadrística. Bom, tô lembrando um momento que é sempre difícil esquecer uma pendurada de dama, né? Eu que eu diga. É realmente algo difícil de esquecer, muito difícil. E claro, eu me lembro de uma partida de Blitz, enfrentando um jogador muito forte, um grande mestre brasileiro, Felipe Eldeps. Isso aconteceu já faz muito tempo, em Rio Preto, em 2007. Eu ainda não morava no Brasil, mas foi um dos torneios que eu joguei no Brasil antes de morar no país. E, enfim, nessa partida Blitz, ambos estamos com poucos segundos, era uma partida com analógico, então não tínhamos acréscimo, e estávamos, claro, aí jogando, tentando derrubar a seta, mas era um final de damas, onde eu tinha um peão a mais. Para ser mais preciso, eu tinha dama e peão, e Felipe somente a dama. E aí, claro, eu estava tentando promover o peão, estava tentando vencer a partida, e aí no momento que parece que eu consigo avançar o peão para a sétima fileira, claro, eu joguei rapidamente, mas aí infelizmente eu pendurava a dama e acabei perdendo. Então foi uma pendurada realmente muito triste, porque não era uma partida para ter perdido. Mas claro, aconteceram muitas outras
capivaradas. Porém, creio que foi minha única pendurada de dama. Salvo engano, creio que foi a única. Mas, claro, aconteceram muitas outras, até mesmo em partidas de xadrez clássico, mas agora que eu me lembre, tem essa. Bom, teve uma outra que estou lembrando agora, no último Chasqui, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, em 2019, eu enfrentei no torneio rápido o Gilberto Milos. Na realidade foi assim, esse torneio rápido do Chasqui foi pela tarde. Pela manhã, eu tinha conseguido vencer o torneio Blitz ganhando do Gilberto Milos, que é um outro jogador que eu admiro muito, e eu nunca tinha conseguido derrotar o Milos, né? Tínhamos jogado várias vezes e naquele torneio Blitz do Chasqui consegui ganhar dele. E aí, pela tarde, acabamos nos enfrentando novamente ao torneio rápido e eu percebi que ele ia jogar com tudo, porque tinha perdido a partida de xadrez Blitz. Mas eu também consegui uma posição muito boa na abertura, uma variante que tinha preparado da Índia do Rei, e fiquei muito ganho, mas muito ganho mesmo, assim, uma posição que era mais difícil não ganhar, sabe? E claro, como era uma partida de xadrez rápido, estávamos com poucos minutos, e eu tentava escolher o lance que me parecia mais fácil para vencer a partida. Mas a realidade é que eu estava fazendo uma capivarada atrás da outra. No lugar de vencer a partida de uma vez, eu estava me atrapalhando, sabe? E assim, estava muito ganho, mas muito ganho mesmo, muita vantagem material, tinha um peão promovendo e consegui fazer tantas capivaradas que é até inexplicável, porque estava muito ganho. Depois, se eu analisar a partida no computador, estava tipo mais de 10 pontos de superioridade. Não era muito absurdo. É uma vantagem muito considerável, né? Mas era tipo assim, muito fácil de ganhar a partida. Tanto que se o meu adversário fosse um jogador ainda mais forte que o Milos, tipo o Magnus Carlsen, eu também deveria ganhar, porque era realmente muita superioridade. Claro que o Milos é um jogador muito mais forte do que eu, mas aquela posição estava muito ganha, muito ganha. E eu fui fazendo uma capivarada atrás da outra. E assim, a posição estava tão ganha, que apesar de tantas capivaradas, a partida acabou empatando. Mas eu não saberia explicar. Foi uma sequência assim de 5, 6, 7 lances que eram muito ruins, muito ruins. Tipo, cada um desses lances eu poderia ter escolhido umas outras 4, 5 possibilidades que ganharia. Mas ainda bem que não perdi, porque realmente aí teria sido talvez a pior partida da minha vida, perder uma partida que consegui ficar tão ganho. Então, enfim, tô lembrando essa capivarada também, porque foram muitas capivaradas seguidas, né, vários lances errados, mas acabou empatando. Aí com o Felipe, aquela pendurada da dama, acabei perdendo mesmo, aí não tinha jeito. A gente tem um quadro aqui no nosso canal que é Maurides, o Destruidor do próprio jogo, em que eu comento as partidas que eu tô muito ganho, e aí eu faço uma capivarada e acabo perdendo, assim. Inclusive, essa próxima semana vai sair mais uma edição aí de uma triste partida enfadonha dessa que eu tô ganho e aí acabo perdendo. Mas faz parte aí da nossa trajetória como jogador de xadrez, da minha, bem mais, com certeza, mas acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Inclusive, o Kasparov, né, tem uma careta famosa que ele faz contra o Anand, né, acho que é no Mundial do Blitz e tal, e aí ele dá aquela carada, lá até tem um react do Nakamura, que ele se diverte, ele chora de rir das caretas do Kasparov nesse campeonato, mas faz parte. Vamos então agora para o próximo quadro, que é o quadro Topzera. Topzera. Nesse quadro Topzera, geralmente eu pergunto para o convidado quem foram os maiores da história, as maiores da história e tal, mas eu vou variar um pouquinho com você. São os maiores da história, mas eu gostaria de saber, para você, quem que são os maiores da história, os 5 maiores da história argentinos?
Oh, interessante a questão, e como eu já assisti a alguns dos teus vídeos, por exemplo, a entrevista que você fez com Paula Costa, um grande amigo da Argentina que mora no Brasil, mais precisamente aí no teu estado, no Paraná. Então, hoje mesmo eu estava tentando lembrar o que eu respondi outras vezes sobre isso. Mas confesso que, claro, muitas vezes vamos estudando, aprendendo mais sobre a história do xadrez e acabamos mudando um pouco. E realmente sobre a história argentina aí que você está me perguntando, é bem difícil, eu não estou tão convencido da minha resposta, estou mais convencido sobre os melhores do mundo. E aqui da Argentina, bom, eu acredito que o primeiro, o Najdorf, aí eu não tenho dúvidas. Claro, ele não nasceu na Argentina, mas morou aqui na Argentina. Naturalizou-se argentino, né? Naturalizou e, claro, a maior parte da vida dele foi na Argentina, a maior parte da carreira enxadrística foi aqui. Então eu colocaria o Najdorf, com certeza, como o melhor jogador argentino da história. Em segundo, eu colocaria o grande mestre Oscar Pano, que ainda é vivo. Ele foi campeão mundial juvenil na década de 50, durante muito tempo permaneceu entre os melhores 15 melhores jogadores do mundo, enfim, várias vezes campeão argentino. Ele foi campeão sul-americano, que era um torneio que existia antigamente. Eu colocaria o Pano em segundo. Em terceiro, eu colocaria o Sanguinetti, Raul Sanguinetti, que foi, salvo engano, 7 vezes campeão argentino, grande mestre, jogador antigo também, já falecido. O auge dele foi na década de 60, 70, assim como o Pano também. E aí o quarto e o quinto é meio complicado. Em quarto, talvez eu colocaria o Roberto Grau, que também foi várias vezes campeão argentino, campeão sul-americano, mas claro, na época dele não existia o ranking feed. Depois do seu falecimento, que foi criado o título de grande mestre, mas com certeza na época era um dos melhores jogadores do mundo. Chegou a enfrentar o Alekhine, o Capablanca, e como eu disse, foi, além de campeão argentino, campeão sul-americano. Escreveu obras muito importantes, o Tratado General de Ajedrez, que nunca foi traduzido ao português. Acredito que é um livro que merece realmente ser traduzido. São quatro volumes muito bons. Eu colocaria então o Roberto Grau. E o quinto talvez seja aí mais complicado. Tem muitos grandes mestres que poderiam estar aí no quinto lugar. São os melhores 5, né, que você quer? Isso. Os melhores 5. O quinto realmente é bem difícil. E é interessante que o ano passado, no podcast do Clube de Xadrez de Chapecó, na verdade o podcast chama-se Torre na Sétima, do Derlei. Sim, ele me fez uma pergunta. Gosto bastante do podcast dele. É bem legal, podemos recomendar aí o podcast Torre na Sétima. Com certeza. Vou deixar até o link aqui na descrição do áudio também. E ele me fez a mesma pergunta, mas eu sei que já estou respondendo com uma opinião diferente. Mas talvez o quinto melhor jogador da história argentina. Esse aí também é bem difícil mesmo. Olha, o quinto aí é difícil me arriscar, viu? Mas eu vou mudar minha resposta com respeito ao podcast do Derlei e vou colocar o Alan Pichot, que é um jogador atual, muito jovem, 20 e poucos anos. Dificilmente eu considero jogadores muito jovens, porque acredito que ainda estão no decorrer da sua carreira e muita coisa pode acontecer. Mas pensando bem, neste momento, acredito que ele merece. Ele foi campeão mundial sub-16 ou sub-14, agora não me lembro, poucos anos atrás. É o número 1 da Argentina atualmente, creio que é o número 2 ou número 3 aqui da América do Sul. O Alan Pichot, jogador grande mestre acima de 2.600, então acredito que merece estar aí no quinto lugar. Inclusive o Alan, ele teve jogando um torneio aí muito forte, né? Online aí com Carlsen e companhia limitada, né? E ainda ele teve alguns bons empates ali, né? Um jogador realmente muito forte.
Sim, inclusive ele conseguiu vencer o Firuza nesse campeonato online que você comenta, né? Foi Sim. poucos dias atrás, 4, 5 dias atrás. Sim, ele é muito forte, realmente. Mas já que você tocou no assunto, Leandro, então vamos falar aí dos teus 5 melhores da história. Conta pra gente aí, na sua opinião, quais são esses 5 melhores da história. Bom, aí eu realmente ainda não mudei minha opinião com respeito aos 5 melhores que eu escolhi no programa, no podcast do Derlei ano passado. Eu colocaria o primeiro, eu acredito, o Robert Fischer, considerado aí por muitos enxadristas como o melhor de todos os tempos. Então, para mim, o Robert Fischer é o primeiro também. Em segundo, eu colocaria o Alekhine, que acredito que é muito subestimado quando surgem essas questões sobre os melhores jogadores da história. E, para mim, o Alexander Alekhine deveria estar entre os melhores, com certeza. Tanto que ele conseguiu o título vencendo o Capablanca, que para muitos é um dos melhores enxadristas da história. Inclusive, muitos grandes jogadores consideram o Capablanca o maior talento, o melhor da história. Então, na minha opinião, o Alekhine merece estar na lista. Em terceiro, eu colocaria o Capablanca. Com certeza um jogador extraordinário, fora de série. Em quarto, talvez em quarto, bom, vou fazer uma mudança com respeito à minha resposta no podcast do Derlei. Em quarto, eu colocaria o Kasparov e em quinto, Paul Morphy. Eu tinha respondido para ele o contrário. Em quarto, Paul Morphy e em quinto, Kasparov. Talvez minha resposta seja bastante polêmica, porque realmente tem muitos enxadristas que consideram o Kasparov o melhor de todos os tempos, mas eu ainda acredito que o Fischer, o Alekhine e o Capablanca estariam na frente. O que acontece também é que é muito difícil avaliar épocas tão diferentes, porque na realidade quando avaliamos um determinado personagem em um momento histórico, temos que considerar os parâmetros daquele momento. Então, é claro que, se analisarmos agora as partidas do Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial oficial da história do xadrez, é claro que, tecnicamente, objetivamente, são partidas inferiores aos jogos do atual campeão mundial, do Magnus Carlsen. É claro, é uma questão bem simples, né? Porque o xadrez foi evoluindo, os jogadores foram se tornando cada vez mais fortes, foram surgindo ferramentas que facilitam o estudo, a aprendizagem, o treinamento. Então é importante, claro, utilizar os parâmetros daquela época. Eu já vi muitos enxadristas falarem, não, o Paul Morphy, o Steinitz, o Lasker não jogava nada. Eu já vi no Stockfish, ele jogava mal a abertura, mas é claro, se eles estavam desenvolvendo a abertura. Então, na minha opinião, quando estamos realizando um diagnóstico sobre isso, que envolve diferentes períodos históricos, temos que considerar os parâmetros daquela época, sim? Eu penso isso. Então, claro, muitos jogadores argumentam, mas o Kasparov durante 20 anos ficou como número 1 do ranking FIDE. Tá, mas na época do Alekhine, o Capablanca não tinha nada disso. Claro, eu também tenho minhas dúvidas. Talvez realmente o Kasparov tenha sido o melhor de todos os tempos, mas não é minha opinião. Eu colocaria o Kasparov em quarto, quinto, junto com o Paul Morphy, que, claro, apesar que não foi campeão mundial, se na época dele existisse o campeonato mundial, com certeza teria alcançado esse título. Foi realmente um jogador muito à frente da época. Ele apareceu aí no xadrez mundial, digamos assim, em 1857, em 1858, em 1859 foi jogar na Europa, ele era dos Estados Unidos, tinha sido campeão do primeiro congresso dos Estados Unidos, que era tipo um campeonato nacional, e ele chegou na Europa sendo praticamente desconhecido e venceu todos os melhores jogadores do mundo, inclusive o Adolf Andersen, que era aclamado como o melhor jogador do mundo na época, que tinha realizado vitórias brilhantes, como a famosa partida imortal, a Sempre Viva, e o Morphy vencia aqueles matches, aqueles confrontos com uma diferença muito significativa. Realmente, pelos resultados e estudando as partidas daquela época, o Paul Morphy estava muito à frente, na minha opinião. Para mim, ele estava no mínimo uma década à frente dos seus adversários.
E a carreira dele, claro, foi somente uns 2, 3 anos no máximo, porque ele venceu todo mundo e parou de jogar xadrez, voltou para os Estados Unidos, ele tinha se formado em Direito, tanto que ele foi jogar na Europa por causa que ele se formou em Direito aos 19 anos de idade, e nos Estados Unidos somente era permitido advogar a partir dos 21. Aí ele pensou, o que eu vou fazer nesses 2 anos? Vou jogar na Europa, vou jogar xadrez. Claro, na Europa que aconteciam os torneios mais importantes do mundo. Então, para mim, o Paul Morphy deveria estar em qualquer lista sobre os melhores do mundo, porque realmente ele estava muito à frente da sua época. Mas, claro, é algo muito difícil de avaliar, como eu disse antes, é difícil, é impossível, na verdade, avaliar parâmetros de épocas tão diferentes. É claro que o mundo mudou muito, do Steinitz até os dias atuais, onde temos aí o Magnus Carlsen como o melhor do mundo. Eu não coloco o Magnus Carlsen nessa seleção por causa que a carreira dele ainda está em andamento, então pode mudar muita coisa, ele pode permanecer como campeão mundial por muitos anos, ou daqui a pouco começa a capivarar pra caramba, perde o título mundial, começa a perder rente, então ainda está em curso, digamos assim, a história dele no xadrez. Não vou mentir para você que é uma lista bem diferente do que eu imaginava. Mas muito bem embasada, né? Essa lista e tal. E não existe a menor dúvida que são gigantes do xadrez, né? São grandes jogadores. No meu modo de ver, para mim o maior da história é o Kasparov e tal. Mas assim, todos esses grandes jogadores aí, de fato, o Capablanca, acho que o Capablanca entre os campeões do mundo, acho que foi o que menos perdeu, né? Acho que ele foi Exatamente. o que menos teve derrota, né? Sim. E você veja, e era um nível ali, naquela época que ele jogava, tinha jogadores gigantes ali, né? E na verdade, quando o Alekhine tirou o título dele, foi uma grande surpresa, né? Talvez não para o Alekhine, mas o mundo ficou pensando, nossa, tirar o título do Capablanca, e aí depois também, surpreendentemente, o Max Euwe acabou ganhando do Alekhine também, e aí depois veio o revés também. Mas realmente é uma lista muito bem embasada. Então, vamos aí para o nosso próximo quadro, que é o quadro Montando o Tabuleiro. Só que hoje eu vou fazer diferente, Perdomo. Por isso que eu perguntei para você se você gostava de futebol. Hoje vamos fazer o seguinte. Você toparia esse desafio de montar aí a maior seleção argentina da história? Ixi, olha, vou tentar, mas confesso que meu conhecimento do futebol é muito fraco. Eu sou um capivara do futebol, mas eu animo, gostei do desafio, gostei. Ótimo, legal, vamos lá. Bom, começando pelo goleiro, né? Bom, eu colocaria o Pato Filhol, foi o goleiro da seleção de 78, que a Argentina foi campeã. Era o goleiro do River Plate, que é o time que eu torço. Na defesa tá meio difícil, mas o Passarella deveria estar presente, né? Que também foi o capitão da seleção de 78. Quem mais? São 4 na defesa, é isso mesmo? Sim. Olha quanto eu sou capivara no futebol. Mas eu não sou muito diferente, não. Mas enfim, claro, como a gente acompanha bastante o jogo da seleção, bom, no meu caso da seleção argentina, da seleção brasileira também, eu me sinto brasileiro, morei aí bastante tempo, mais de uma década. Também costumo torcer para a seleção espanhola nas Copas do Mundo, pois eu tenho dupla nacionalidade. Nasci na Argentina, mas sou espanhol também, tenho dupla nacionalidade. E claro, tantos anos no Brasil, me sinto um pouco brasileiro também. Então sempre torço por essas 3 seleções. É claro que torço mais pela Argentina, né? É inevitável, ainda mais estando aqui em Buenos Aires, né? Seria impossível não torcer pela Argentina. Mas, bom, aí na defesa, então, o Passarella, talvez o Sorin, um jogador aí que inclusive jogou no Brasil, no Cruzeiro, né? Ele foi ídolo aqui no Cruzeiro, né? O Juan Pablo Sorin. O que mais que eu poderia colocar o Roberto Ayala, que jogou várias Copas do Mundo, acho que 98, 2002, 2006.
o Roberto Ayala, jogava na Itália, não lembro se ele jogava no Inter, mas enfim, eu me lembro dele assim, sendo um jogador muito bom na defesa. Inclusive estou lembrando agora algum jogo da Copa de 2006, o jogo contra a Alemanha, ele fez o gol da Argentina em 2006, que a Argentina foi eliminada nos pênaltis. E falta mais um na defesa, né? Falta mais um zagueiro aí. Eu agora não tá passando ninguém pela minha cabeça, viu? Mas talvez o Oscar Ruggeri, um jogador que participou na seleção de 86, que foi campeão do mundo, jogou também as Copas de 90, 94, era titular. Acredito que ele jogou todos os jogos da Copa de 86 e 90, que a Argentina chegou na final em ambas Copas. E agora o pessoal da metade aí, né? O pessoal do meio do campo. Bom, colocaria o Redondo, que jogava de número 5 no Real Madrid, jogou a Copa de 94, ele desistiu de jogar a Copa de 90, a Copa de 98, mas eu me lembro, assim, quando eu era criança, na década de 90, o pessoal considerava ele um dos melhores número 5 da história, né? Tanto que no Real Madrid ele era ídolo. Então seria o Mariano Redondo. Poderia colocar o Mascherano também, que é um jogador, claro, dos últimos tempos, disputou as últimas Copas do Mundo, a Copa aí no Brasil em 2014, que creio que ele jogou muito bem, embora, como eu disse, né, eu não seria o cara mais indicado para avaliar o rendimento de um jogador, mas assim, eu me lembro aí na minha torcida que o cara jogou muito bem na Copa que foi realizada aí no Brasil em 2014, né? Bom, o Riquelme também, jogador ídolo do Boca Juniors, infelizmente ele fez muitos gols contra o River Plate. Nas Copas do Mundo, salvo engano, ele somente disputou a Copa de 2006. Ele recusou participar em 2010, não lembro, em 2014. Não, em 2014 ele já estava aposentado, mas o Juan Román Riquelme eu colocaria nessa lista. Estão faltando três jogadores, né? Bom, obviamente o Maradona, na minha opinião, o melhor jogador da história da Argentina. Não vou dizer o melhor jogador da história do mundo, porque, como eu comentei antes, falando dos melhores jogadores da história do xadrez, é muito difícil, na minha opinião, impossível comparar épocas tão diferentes. Então, uma pergunta inevitável que muita gente me fez aí no Brasil era Pelé ou Maradona, né? Claro, geralmente era brincadeira, e eu sempre respondia isso, que cada um na sua época foi o melhor. Por exemplo, costuma-se dizer que o Pelé fez muito mais gols que o Maradona, mas a média de gols na época do Pelé era bem maior também. Então, é difícil considerar épocas tão diferentes. Com certeza, o Pelé foi o melhor jogador no seu momento e o Maradona também. Na Copa 86, acredito que é indiscutível o rendimento dele, assim como o Pelé na Copa aí de 58, depois em 66, 70, em 62 ele machucou no primeiro jogo. E o Garrincha 62, foi... 62 ele machucou no primeiro jogo, 66 ele foi caçado em campo pela seleção portuguesa. E aí a seleção de 66, assim, eu considero as duas seleções, assim, é difícil você falar que a seleção de 66 foi uma das piores, porque tinha o Pelé jogando e tal. Mas, assim, avaliando a seleção de 66 e de 90, para mim, foi as seleções que eu menos gostei. A seleção de 90, acompanhar, logicamente, a de 66 é só por vídeos ali e tal, né? Mas ali a de 70 ele brilhou demais, né? Foi gigante. E ele tinha prometido que não iria jogar mais a Copa, mas conseguiram convencê-lo a jogar e ele foi brilhante ali, né? Em 70. Não sabia desse detalhe, né? Mas pelo que tenho entendido, a seleção de 70 eram todos craques, né? A seleção de 70, os próprios argentinos falam que era complicado, porque você tem o Pelé, mas você olha para o lado, você tem o Rivelino, você olha para o outro lado, você tem o Tostão, você olha para o outro lado, você tem o Clodoaldo. Enfim, é difícil você chegar num nível de excelência desse, né?
E eram todos jogadores aqui. E eram todos jogadores que jogavam aqui em clubes brasileiros, né? E hoje não, hoje dificilmente você consegue formar uma seleção, seja ela brasileira ou argentina, só com jogadores ali que estão jogando no país, né? Realmente, olha, um detalhe bem importante que também demonstra o quanto é difícil comparar épocas diferentes, o quanto o futebol mudou juntamente com todas as mudanças que, claro, aconteceram no mundo nessas décadas. É muito interessante, claro, a seleção do Brasil de 70 era talvez, comparando com o xadrez está sempre tem que comparar tudo com o xadrez, como a seleção da União Soviética, né? Que era realmente imbatível, até os reservas eram jogadores muito fortes. Então, bom, eu colocaria o Maradona, é claro, né? E faltam dois jogadores, né? Teria que escolher talvez o centroavante, aí Bom, acredito que o Batistuta, o Gabriel Batistuta deveria constar nessa lista, é o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo. Creio que ele foi artilheiro, inclusive, na Copa 98, junto com o croata, que esqueci o nome, o Davor Šuker. Salvo engano, enfim, como eu disse, meu conhecimento do futebol é realmente muito ruim. E falta mais um jogador, né, para escolher. Bom, aí eu poderia colocar o Caniggia, que era aí colega do Maradona na Copa de 90 Caniggia e o Maradona que acabaram com a defesa brasileira naquele jogo de 90. Você veja como o gênio faz a diferença, né? Porque o Maradona, dentro de campo, genial, indiscutível. E ele achou aquele passe para o Caniggia lá, milimétrico, né? Milimétrico. A seleção brasileira pressionando. Mas aí não tem jeito, né? O cara faz diferença, ele faz diferença. E aí ele acha aquele espacinho, e o Caniggia, jogadorzaço também, acaba achando aquele gol lá. Mas assim, a seleção de 90 eu não gostei. Não porque perdeu para a Argentina, porque realmente... É porque assim, tanto a Argentina quanto o Brasil, eles podem estar num momento horrível no futebol. Mas quando eles se enfrentam, é um jogo de dois gigantes do futebol mundial. Então não tem. A Argentina pode estar mal e o Brasil bem, e vice-versa. Vai ser um jogo difícil, não vai ter jogo fácil nunca. Né? Mesmo que o placar seja lá 3-0, não importa, o jogo foi difícil, né? É muito pegado, né? É uma rivalidade aí, muito grande, muito grande. Assim, não sei se isso procede, mas você talvez possa confirmar isso. Eu já vi alguns argentinos falarem que a maior rivalidade deles não é com o Brasil, é com a Inglaterra. Isso procede? Sim. Tem a ver? Com certeza, viu? Com certeza. Eu sempre achei estranho que no Brasil, normalmente, o pessoal considera isso, que a maior rivalidade da Argentina é com o Brasil, mas realmente não. Olha, tô falando com sinceridade, a maior rivalidade com a Inglaterra, e isso acontece não somente no futebol. Essa rivalidade no futebol, inclusive, é consequência de uma rivalidade histórica entre ambos países. Mas talvez eu poderia dizer que nos últimos tempos acredito que felizmente essa rivalidade com a Inglaterra está se apaciguando, digamos. Eu penso que talvez as novas gerações de argentinos não estejam tão, digamos assim, absorvidos com essa rivalidade, porque no passado era algo mais comentado. O que acontece basicamente é o seguinte, agora, claro, vamos mudar de assunto radicalmente, mas para justificar a resposta da tua pergunta. O que acontece? O Argentina e Brasil é uma rivalidade somente no futebol. A rivalidade com a Inglaterra é uma rivalidade em todos os aspectos, desde antes do surgimento da Argentina como um país independente. Então é algo histórico, é algo que foi construído ao longo de muito tempo. Claro, eu não sou sociólogo, nada disso, mas é algo nítido aqui na Argentina, especialmente
os argentinos talvez em torno aí de 30, 40 anos. Por exemplo, eu nasci na década de 80, eu nasci pouco depois da Guerra das Malvinas, e claro, era tudo muito recente, essa guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Então, tipo, eu me lembro de ser criança e as pessoas comentarem. Lembro obviamente com enorme tristeza ver os soldados argentinos pedindo esmola na rua, nos ônibus, no metrô, nas estações de trem. Então era algo muito recente, mas eu acredito que as novas gerações, talvez quem é criança aqui na Argentina hoje em dia não tenha tanto isso, mas provavelmente até a década de 90 a rivalidade sempre foi grande, sempre na política é algo muito comentado e sempre teve muita rivalidade. Claro, eu não tenho nada contra o pessoal da Inglaterra, mas sempre foi um dos grandes problemas na história argentina. No início do século XIX, é claro que aqui na Argentina era um lugar que tentava se independizar, assim como também acontecia no Brasil e nos demais países vizinhos. A Inglaterra, em diversas oportunidades, atacou a Argentina, tentando colonizar aqui o território, especialmente Buenos Aires. E, claro, foram obviamente, guerras muito difíceis. A Inglaterra era a maior potência econômica e militar na época. E aí teve outros conflitos, inclusive na metade do século XIX também. E na época a Argentina sempre se deu muito bem, mas a Inglaterra em 1833 acabou ocupando as Ilhas Malvinas, que claro, ficam, salvo engano, uns 400, 500 quilômetros aqui do território continental argentino. E aquilo nunca se resolveu completamente. Aí teve aquela guerra em 1982, eu nasci alguns anos depois, e claro, era tudo muito recente. Então essa rivalidade acaba, em certa forma, digamos assim, sendo absorvida pelo esporte. Então, quando a Argentina e a Inglaterra se enfrentam em qualquer esporte, o pessoal acaba talvez digamos assim, absorvendo um pouco aquela briga histórica de um país contra outro. E, por exemplo, agora lembrando, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram no futebol na Copa de 86, que foi a primeira Copa do Mundo depois da Guerra das Malvinas, que foi durante a Copa de 82, e talvez aquele resultado, aqueles 2 gols do Maradona, acaba retratando um pouco esses sentimentos que eu estou comentando. Eu nunca fui muito de falar de patriotismo, porque para mim o mundo, para mim não deveria existir uma divisão política entre os países, porque uma divisão política, a realidade é essa aí. Para mim somos todos iguais, devemos ser todos iguais perante a lei. Para mim não deveria existir, mas claro, eu sou argentino, posso me sentir um pouco brasileiro, posso me sentir um pouco espanhol, por causa que também tenho a nacionalidade espanhola, e eu gosto do mundo todo. Eu quero conhecer a Inglaterra algum dia, quero conhecer o mundo todo, mas talvez aquilo acabe demonstrando um pouco aquele sentimento de pertencer a um determinado país. Então, provavelmente, quando a Argentina se enfrenta com a Inglaterra no futebol ou em outro esporte, aqueles sentimentos que na realidade são, eu diria que, formados na nossa infância, na escola, acabamos aprendendo a história. Claro, acabamos aprendendo a história considerando o nosso ponto de vista. Muitas vezes não queremos admitir que a outra parte está errada ou está certa. A outra parte está errada, não queremos admitir que a outra parte está certa, e não queremos muitas vezes entender isso, que as coisas às vezes não são como queremos, né? E eu acredito que o futebol acabou absorvendo isso, e por isso que a maior rivalidade da Argentina com a Inglaterra, mesmo sendo um país tão distante, um país europeu. E acredito que aquele jogo tão famoso, inclusive considerado o jogo mais politizado da história do futebol, por toda a briga que teve antes e depois do jogo,
aquele jogo da Argentina e Inglaterra, que o Maradona fez 2 gols, a Argentina venceu por 2-1, eu acredito que retrata isso. Claro, eu não vivi aquele jogo, mas eu assisti esse jogo posteriormente, e realmente sente-se, acabamos sentindo os argentinos esse sentimento de absorver um pouco aquela injustiça das Malvinas no esporte. Parece um tanto absurdo, mas quando a gente nasce e acaba se educando na escola com isso, a gente absorve um pouco esses sentimentos, digamos assim. E o que acontece? O Maradona naquele jogo fez aquele gol com a mão, que é claro que está errado, é claro que uma atitude totalmente desaprovada, ainda mais nós que somos enxadristas, sabemos que qualquer trapaça tá errada, né? Mas era uma forma de comemorar que eles percebam o quão ruim é sofrer uma injustiça, mesmo que fosse uma injustiça em um jogo de futebol. Eu acredito que talvez o que aquele gol acabou retratando foi isso. E eu já vi entrevistas do Maradona falando isso, que ele queria mostrar isso, sabe? Que ele queria mostrar para os ingleses o quanto era sentir uma injustiça, sabe? E ele conseguiu isso. E claro, talvez aqui na Argentina exista esse fanatismo com Maradona por causa disso. Por causa que talvez ele conseguiu extrapolar a parte técnica do futebol. Ele acabou, digamos assim, fazendo algo que teve um significado político, que teve um significado para a história do país. E claro, o segundo gol, onde ele realiza um gol que foi escolhido como o melhor gol de toda a história, também retrata isso, né? Retrata, digamos assim, vencer o nosso adversário cometendo primeiro uma injustiça, mas depois demonstrando quem realmente era melhor naquele jogo, né? Onde o Maradona consegue realizar o melhor gol de todos os tempos. Então, eu acredito que muitas vezes é difícil entender essa paixão que talvez os argentinos temos pelo Maradona e tudo mais. Mas é por causa disso, porque ele conseguiu extrapolar esse sentimento. Não é um sentimento somente futebolístico, né? Não é somente do futebol. Ele acabou, até eu diria, se tornando um símbolo da política argentina. Várias vezes ele deu declarações políticas aqui, criticando os diversos governos que são deploráveis aqui na Argentina nos últimos tempos. E claro, obviamente o Maradona não seria exemplo fora do futebol, mas eu acredito que esse fato que eu comentei antes, que ele acabou unindo esse sentimento, ele acabou absorvendo essa rivalidade e aquele jogo é memorável aqui para nós argentinos, tanto que eu já conheci até argentinos que pensam que aquele jogo da Argentina contra a Inglaterra nas quartas de final de 86 foi a final. Tem pessoas que pensam que aquele jogo foi a final, mas não, foi as quartas de final. Mas aquilo foi tão memorável, ficou, digamos assim, na consciência do povo argentino, que muita gente pensa que foi a final. E a final, na realidade, a Argentina venceu por 3-2 a Alemanha. Mas aquele jogo foi mais importante que vencer a Copa do Mundo. Por isso que aqui muita gente pensa que aquele jogo foi a final. E assim, eu acabei também perdendo o foco da tua pergunta, mas realmente não existe uma rivalidade com o Brasil. Se você me perguntasse e perguntasse a maioria dos argentinos se a gente prefere perder para o Brasil ou para a Inglaterra, é claro que a gente prefere perder do Brasil de 7-1. Desculpa escolher o resultado. Eu até... esse 7-1 não cai muito bem aqui. Mas eu entendi o teu ponto, A gente preferiria perder como foi naquele jogo, né? Mas inclusive, assim, como eu disse, eu até me sinto brasileiro e eu torço pelo Brasil. Eu também sofri aquele 7-1. Até teria gostado muito que aquela final fosse Brasil-Argentina, porque iria me sentir feliz de alguma forma. Infelizmente, o Brasil perdeu aquele jogo para a Alemanha. Infelizmente, a Argentina também perdeu para a Alemanha. Então, tanto a Argentina como o Brasil sofremos aí com o time alemão.
Mas realmente eu nunca senti que aqui na Argentina tivesse uma rivalidade com o Brasil. Pelo contrário, é um dos países mais queridos, é muito comum os argentinos morar no Brasil, passar férias no Brasil. Aqui em Buenos Aires também tem muitos brasileiros que moram aqui ou que acabam vindo para passear, para conhecer. Inclusive em Bariloche, uma das maiores cidades turísticas daqui da Argentina, tá cheio de brasileiro, cheio. Eu acho que em Bariloche deve ter mais brasileiro que argentino, viu? Então, é um vínculo muito forte entre ambos países e fora essa rivalidade do futebol, a Argentina e o Brasil nunca tiveram problemas. Então, é isso que talvez eu devia ter falado de uma forma resumida, que essa rivalidade da Argentina e Inglaterra no futebol acaba retratando uma rivalidade histórica entre ambos países, acaba retratando muitos conflitos, foram, salvo engano, 4 guerras no total que a Argentina e Inglaterra tiveram, e claro, são fatos que obviamente são muito mais importantes que um jogo de futebol, mas o jogo de futebol acaba absorvendo essa rivalidade e com o Brasil não existe um motivo para ter essa rivalidade. Talvez como o maior adversário do Brasil aqui na região seja a Argentina, talvez no sentido contrário seja diferente, porque o Brasil sempre foi o país mais forte no futebol. Pelo menos assim, claro, historicamente. Eu sei que nos últimos anos os resultados do Brasil no futebol não são os melhores, para a Argentina também, mas aqui na América do Sul o Brasil normalmente vencia com certa facilidade os países vizinhos. Então, talvez o país que sempre apresentava maiores dificuldades era a Argentina. Claro, teve uma época que foi o Uruguai, tanto que o Uruguai venceu uma Copa do Mundo do Brasil, a final no Rio de Janeiro na década de 50, mas... 50, depois... Brasil jogando pelo empate, é o maracanaço. Mas eu não vou mentir para você, eu achava que 2014, se desse Brasil e Argentina na final, a gente tinha muito medo de tomar um outro maracanaço ali, sabe? Porque a Argentina, quando chega, ela cresce muito. 86 mesmo, a seleção não era aquelas coisas, mas os caras compraram aquela briga. Não, vamos chegar, e foi ganhando jogo. E aí depois, assim, a verdade é que na época eu tinha 11 anos, e, assim, mesmo eu já gostava de futebol, porque eu já tinha sentido muito a Copa de 82, que o Brasil também jogava pelo empate contra a Itália, e o Paulo Rossi estava num dia iluminado, né, e foi lá e fez 3 gols. Mas em 86, tipo, depois desse jogo da Inglaterra, ali eu achava que não tinha mais como a Argentina não ser campeã, né? Depois ganhou da Bélgica também, o Maradona acabou com o jogo. E aí com a Alemanha, sempre um jogo difícil também, é uma rivalidade muito grande. Mas muito bem explicado, até agradeço essa tua explicação aí. Ficou, acho que muito ficou muito bem esclarecido. Bom, é meu ponto de rivalidade. Não, sim, mas faz muito sentido. Perdão. E é interessante ter esse ponto de vista teu aí, como argentino, né? É muito importante. Legal. Bom, mas é claro que deve ter muitas questões aí que talvez daqui a pouco acabe mudando, eu acabe aprendendo uma outra coisa, acabe ficando sabendo outra questão e mude de opinião. Sim, mas eu vou dizer para você que foi uma das melhores explicações que eu já tive nesse sentido aí. Legal. Vamos lá para o nosso último quadro do podcast, que é o Jogo Rápido. Nesse Jogo Rápido, eu digo algumas coisas e você, sem pensar muito, já diz o que vem primeiro aí na tua cabeça. Ixi, agora que eu vou capivarar, viu? Você ainda me coloca aí com pouco tempo. Eu tenho acréscimo, pelo menos, aí uns 30 segundos. Não tem. É com aquele relógio raiz, de ponteiro. Ixi, e a seta tá no vermelho, caindo, hein? Vamos lá, então. Vamos lá. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Futebol na Argentina é o melhor do mundo, Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. E aí talvez você possa se alongar um pouquinho mais. Quem venceria, Karpov ou Fischer? O Fischer. Inclusive, tem uma entrevista do Karpov que ele diz que em 75, né, nessa época, ele acha que o Fischer teria vencido,
Mas ele gostaria de ter enfrentado o Fischer, né? Mas ele acha que talvez no outro ciclo, em 77 ou 78, ele teria condições de ganhar do Fischer. Mas isso é meio óbvio também, né? O Fischer já estaria mais velho e o Karpov também já estaria num nível muito alto, né? Mas acho que sim, o Fischer também venceria. Uma meta a cumprir. Bom, ser grande mestre. Uma pessoa que gostaria de conhecer pessoalmente. Bom, Magnus Carlsen, com certeza o Magnus Carlsen. Mas a pergunta relacionada ao xadrez mesmo? Não, quem você quiser. O que eu quiser, né? Acredito que... bom, o Papa eu gostaria de conhecer. Eu vi numa missa quando era criança, mas, é claro, conhecer mesmo, ir no Vaticano, pelo menos cumprimentar o Papa, né? O Papa Francisco, que é argentino, né? Na realidade, o nome dele é Jorge Bergoglio. Eu gostaria de conhecer, com certeza. No xadrez, o Magnus Carlsen. Seu lema é? Nunca desistir, nunca desistir. Bullet é xadrez? Sim, é xadrez. Não o melhor xadrez do mundo, mas ainda é xadrez. Lugar para conhecer? Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Vaticano mesmo. Eu acredito que gostaria mesmo de conhecer. E o objetivo é esse, falar a primeira coisa que vem à cabeça, né? Claro. Então, vamos lá, acho que essa aqui é um pouquinho mais difícil. O que mais gosta e o que menos gosta em você? Entendi. Bom, o que eu mais gosto em mim é que eu sempre procuro aprender. Eu sou bastante receptivo com a aprendizagem. Embora no xadrez eu precise um pensamento mais flexível, mas eu sempre gosto de estar aprendendo. Qualquer atividade, especialmente idiomas, gosto de viajar, conhecer lugares diferentes. Eu sempre me senti muito bem nesse tipo de situação e acredito que o que eu mais gosto em mim é justamente isso. O que eu menos gosto em mim talvez seja minhas aberturas no xadrez, viu? Há muito tempo que eu jogo a mesma coisa e dá preguiça de preparar um outro repertório que demora tempo e acredito que atualmente as minhas aberturas que eu não estou gostando nem um pouco, viu? As partidas tornam-se um pouco repetitivas e preciso mudar isso. Eu acredito que hoje em dia o que eu menos gosto em mim, que eu sinto que preciso mudar é justamente isso. Vamos lá, para encerrar. Leandro Perdomo é um jogador? Um jogador resistente, eu diria. Eu acredito que nas minhas partidas eu normalmente acabo resistindo. São partidas longas que normalmente chega aí no apuro de tempo. Já salvei muitas partidas, mas até mesmo as partidas que eu venci são partidas que mostram isso, que em algum momento eu preciso resistir e até poderia dizer que na minha vida já enfrentei vários obstáculos onde isso acabou sendo necessário, né? Que muitas vezes a gente tem que resistir e tomar as decisões para que as coisas não provoquem o maior prejuízo e a gente acabar dando a volta por cima, né? Acabar revertendo a situação. Olha, Leandro, muito obrigado pelo teu tempo. Foi uma conversa muito divertida, né? E espero que esse momento difícil que a gente está passando termine aí rápido para que a gente possa nos encontrar e bater um papo pessoalmente, jogar umas partidas, acompanhar alguns alunos, enfim. E de repente até nos encontrarmos aí em um campeonato jogando. Acho difícil, porque você vai estar sempre lá do lado de cima e eu vou estar lá sempre perto do banheiro, mas de qualquer forma vai ser legal a gente encontrar e dar boas risadas. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pelas tuas respostas muito esclarecedoras, muito divertidas, e foi realmente uma honra e uma alegria receber você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço por tudo, realmente admiro muito aí o teu trabalho, tudo que você faz pelo xadrez, embora pessoalmente nunca conseguimos conversar muito, né? Como você disse, seria realmente muito agradável que
nos próximos campeonatos, quando a situação voltar ao normal, conseguirmos conversar mais, mas realmente eu sempre percebi que você é um enxadrista realmente comprometido com o nosso esporte, sempre dando o seu melhor para melhorar o xadrez em todos os aspectos, seja arbitrando, jogando, divulgando aqui com o teu canal, com o podcast, tua vida como professor. Realmente é admirável, assim como admiro todos os enxadristas que sempre estão se esforçando, utilizando o seu tempo, que é o bem mais preciado que temos na vida, em prol do xadrez. É realmente admirável. E está convidado para vir aqui para Buenos Aires, quando você quiser conhecer a cidade, eu te recebo aqui. Vamos aí passear bastante, visitar os clubes de xadrez, jogar algum blitz, e claro, eu faço algum churrasco aqui, e com certeza teremos uns bons momentos. E quem sabe algum dia aí você consegue fazer um torneio em Piraí para eu conhecer a cidade. Inclusive, deixa eu te contar um detalhe, desculpa aí tomar ainda mais do tempo. Não, imagina, fica à vontade. Mas nos torneios que eu joguei e você estava com teus alunos, sempre me chamou a atenção o uniforme de vocês, né? Que numa época parecia o uniforme da Croácia, né? Sim. E aí eu pensava, bom, talvez seja uma cidade que teve uma forte imigração da Croácia, eu pensava, né? Depois, nada a ver, né? Claro, mas enfim, não. Foi o que eu acabei pensando. Depois, acredito que até mesmo o uniforme atual é com o tubarão, certo? Sim. E aí, em um campeonato, eu acredito que talvez tenha sido em Caiobá, que eu vi o uniforme... Provavelmente, né? Por sinal, um torneio fantástico, né? Quando eu vi o uniforme de vocês com o tubarão, eu pensei, deve ser uma cidade do litoral daqui do Paraná, né? E como eu te disse, eu amo viajar, sabe? O que eu mais gosto de fazer na vida é viajar, sempre que eu tenho oportunidade. Inclusive, ainda quero conhecer 7 estados brasileiros que estão faltando na minha lista. E claro, quando eu pensei isso, eu pesquisei na internet, Piraí do Sul, porque eu pensei, deve ser uma cidade do litoral, por causa do tubarão, e eu, além de gostar de viajar, gosto muito de praia, sabe? E por isso que também escolhi o Brasil na época para morar. As praias do Brasil são claramente melhores que aqui na Argentina, o clima aí facilita tudo. E quando eu pesquisei na internet, percebi que não é uma cidade do litoral, é uma cidade do interior, mas eu tinha associado ao litoral por causa do tubarão. Eu pensei, poxa, mas será que aqui no sul do Brasil tem tubarão também? Porque eu tinha ido para Recife e lá todo mundo tinha placa, sabe? Cuidado com o tubarão, cuidado com o tubarão. Eu pensei, poxa, será que... Sim. Eu estava no Paraná na época, né, jogando aí em Caiobá. Eu pensei, será que aqui no Paraná tem tubarão também? Como assim? Quando eu pesquisei na internet, vi que não, que era uma cidade do litoral. Mas, enfim, uma curiosidade aí para finalizar, e agradecer teu convite. Estou muito feliz aqui de participar do programa. Realmente fantástico, viu? Parabéns aqui pelo teu canal, pelo teu podcast. Com certeza o xadrez precisa muito disso. Muito obrigado. Já te adianto que aceito teu convite aí. Quando foi para a Argentina, eu tinha muito medo de avião, e eu perdi o medo de avião indo para a Argentina. Eu já estive em Buenos Aires em 2019, no Sul-Americano. Legal. Isso, levamos uma atleta nossa aqui, e gostei muito da cidade, gostei muito mesmo, e fomos muito bem recebidos e tal. Mas vamos lá, a primeira questão sobre o nosso uniforme. Tem um amigo meu aqui, de Ponta Grossa, o Lucas Borges, é um dos maiores técnicos aqui do estado do Paraná, no xadrez escolar, principalmente. É um papa-títulos aqui no xadrez escolar, e ele trabalha com design também e tal, né? E eu pedi para ele bolar um modelo de camiseta pra gente e tal, que remetesse ao xadrez e tal. E ele perguntou se podia fazer aí parecido com o da Croácia e tal, e ele mandou o layout pra gente, e a gente gostou muito. Então foi uma coincidência. É baseado no uniforme da Croácia, mas só porque a gente gosta do estilo, né? Porque a gente gosta do estilo e tal, não tem uma relação assim com a Croácia. Com relação ao tubarão, é porque Piraí, na linguagem indígena, quer dizer rio do peixe. E aí, eu conversando com os atletas nossos, a gente queria ter um mascote, e a gente chegou à conclusão, mas espera aí, Piraí não é nenhum peixe pequeno, assim, no xadrez, modéstia à parte, né? E o maior peixe que existe é o tubarão.
E aí a gente resolveu adotar o tubarão. Mas uma coisa que os atletas falaram também é o seguinte, que o jogador de xadrez, ele é um jogador que estuda o adversário, é assim como o tubarão. O tubarão, ele fica ao redor da sua presa ali, estudando o melhor momento, ou ele pode ainda atacar de surpresa ali, como é um xadrez. E por isso, mas basicamente é isso aí, perdão. Porque tem a ver com o nome da cidade, né? Que tradução que é Rio do Peixe, e a gente escolheu um peixe o maior deles e tal. Mas isso não é uma coisa assim de arrogância, nada. É só porque a gente realmente achou que tinha a ver e tal, né? E essa questão desse aspecto surpresa do tubarão, ou mesmo assim, às vezes você pode até ver em alguns vídeos lá, tal, não que a gente vai fazer isso, né? Mas tem um surfista lá e de repente, pá, parece um tubarão de surpresa e tal, né? Então a gente escolheu ele mais nessa onda e nessa batida. Aqui no Paraná tem alguns outros mascotes, né? Piraí agora a gente ficou conhecido aí como Sharks, né? Tubarões. Mas tem Londrina, que tem o lobo como mascote, que são os Red Wolves. E aí eu perguntei por que o lobo, né? Ele falou que o lobo é porque o lobo ele se vira bem sozinho e na alcateia. E assim como a equipe de xadrez de Londrina, né? E aí também tem a equipe de São José dos Pinhais, que também é uma das mais tradicionais aqui do Paraná, que tem o lagarto como mascote. Mas aí uma história que eu gostaria que você perguntasse pro Ferreiro, né? O Carlos Ferreiro lá de São José dos Pinhais, acho que você conhece ele. Sim, claro, um argentino que isso, mora aí ele no Paraná. conta para você direitinho, ele conta de você direitinho, porque eu acho que ele tem muito a ver com isso. Inclusive, eu acho que ele foi o criador desse termo lagarteando ali no xadrez em São José dos Pinhais. Mas eu acho que ele me contou, vagamente eu me lembro que sim. Ele e o... É muito divertido, né? Muito divertido. Mas muito claro, divertido. ele contando é fantástico. Sim, ele é um ótimo contador de histórias. Mas Perdomo, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, foi muito bacana e espero que a gente se reencontre aí e com certeza, e se tudo der certo, a gente vai fazer algum evento aqui em Piraí e se você estiver aí no Brasil, vai ser muito bem recebido aqui em nossa cidade. Opa, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom e como você disse, tomara que a gente se encontre novamente nos campeonatos. Isso aí, abraço. Abraço, até mais. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.